Para finalizar o assunto de catálise enzimática aqui na nossa disciplina de cinética química, vou falar um pouquinho sobre a inibição do processo enzimático. Então, nós vamos ver a inibição competitiva, representada aqui, a inibição não competitiva e a inibição mista. Aqui abaixo eu vou dar um pouquinho dos detalhes quantitativos a respeito do efeito do inibidor sobre os parâmetros medidos experimentalmente aqui no nosso estudo de catálise enzimática. Então, vou falar um pouquinho primeiro da inibição competitiva. Inibição competitiva. Estamos pensando em situações reversíveis. Processo que pode atingir o equilíbrio. A inibição aqui é competitiva, né? Dá uma olhadinha aqui nessa figurinha. Então, na inibição competitiva, o inibidor é uma molécula que tem uma estrutura parecida à estrutura molecular do substrato, e o inibidor compete então com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Então fica melhor se eu desenhar aqui embaixo, mas veja só, imagine que isso aqui é a enzima, esse é o substrato se liga à enzima para formar o complexo enzima-substrato, que depois vai dar origem ao produto. Se você tiver um inibidor com uma estrutura molecular semelhante ao do substrato, esse inibidor pode se ligar à enzima, impedindo então ou reduzindo a concentração, ou reduzindo a formação do complexo enzima-substrato, diminuindo a produção do produto. Considerando uma situação de equilíbrio químico e um processo reversível, se você aumentar a concentração do substrato, o processo de inibição fica prejudicado. Então, um exemplo assim de inibição competitiva, você pode pensar no tratamento da intoxicação por metanol. Então, o metanol ele é tóxico, e existe uma enzima chamada álcool desidrogenase hepática que converte o metanol em formaldeído. E o formaldeído é prejudicial aos tecidos, especialmente aos olhos. E uma intoxicação por metanol pode então levar à cegueira. O tratamento da intoxicação pelo metanol consiste em, digamos assim, introduzir etanol no paciente, de tal forma que a enzima álcool desidrogenase vai atuar sobre o etanol para produzir acetaldeído, de tal forma que o etanol compete eficientemente pelo sítio ativo da enzima, compete com o metanol. E aí você vai ter uma diminuição da produção de formaldeído. Bom, vamos agora aos aspectos quantitativos, né? Então, inibição competitiva, vamos lembrar primeiro o mecanismo aqui que nós usamos para deduzir a equação de Michaelis e Menten. Então, você tem lá enzima mais substrato, você tem um equilíbrio químico aqui, a produção do complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, numa segunda etapa, vai dar origem ao produto. Aqui você tem K2. Então você sabe que a velocidade da reação vai ser igual a K2, concentração do complexo enzima-substrato. Aqui você tem K1 e aqui você tem K1 linha. Então, até nós poderíamos fazer um pequeno lembretinho aqui a respeito da constante de Michaelis, Km. Você lembra que ela tem unidades de deixa eu pensar aqui, concentração, e ela é K2 mais K1 linha sobre K1. Numa situação em que a segunda etapa aqui é a etapa lenta, então você vai ter que K2 é muito menor que K1 linha, de tal forma que Km
fica igual a K1' sobre K1. De tal forma que Km, na verdade, é uma constante de estabilidade do complexo enzima-substrato. De tal forma que você pode dizer que nessa situação em que a constante K2, da segunda etapa desse mecanismo, é a etapa determinante, então o Km, constante de Michaelis-Menten, pode ser considerada como a constante de estabilidade do complexo enzima-substrato. Bom, aqui eu acabei fugindo um pouquinho do assunto, então eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço para trabalhar com... Mas isso aqui é importante para a gente, para trabalhar aqui com a competição, a inibição competitiva. Então, vou descer um pouquinho mais, abrir espaço aqui para trabalharmos com a inibição competitiva. Então, novamente, inibição competitiva. Onde o inibidor compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Então você sabe que a primeira etapa aqui do processo enzimático é a enzima se liga ao substrato para produzir complexo enzima-substrato. E esse complexo enzima-substrato, então na etapa lenta, vai liberar a enzima livre mais o produto. Acontece que na presença de um inibidor que compete pelo sítio ativo da enzima, você pode ter um equilíbrio entre um complexo enzima-inibidor. Acho melhor até colocar isso do lado esquerdo, complexo enzima-inibidor e enzima livre mais o inibidor. Então, inibidor é uma molécula que se liga ao sítio ativo da enzima, impedindo que o substrato venha a se ligar e reduzindo então a concentração do complexo enzima-substrato e, portanto, a produção do produto. Bom, eu escrevi aqui o equilíbrio então de estabilidade do complexo enzima-inibidor, e desse equilíbrio você tem uma constante de estabilidade que é Ki, que eu vou colocar aqui concentração da enzima livre, concentração do inibidor, concentração do complexo enzima-inibidor. Bom, concentração total da enzima, então concentração total da enzima, você conhece, que se você está fazendo um experimento de cinética enzimática, você pesou, mediu o quanto você pôs inicialmente de enzima. Então a concentração total de enzima vai ser igual à concentração da enzima livre mais a concentração da enzima ligada ao complexo enzima-substrato mais a concentração da enzima formando o complexo enzima-inibidor. Você pode melhorar um pouquinho essa expressão e dizer, por exemplo, que a concentração total da enzima é igual a, deixa eu pensar aqui, a concentração da enzima livre mais a concentração do complexo enzima-substrato mais a concentração do complexo enzima-inibidor, você obtém por essa constante de equilíbrio. Então, complexo enzima-inibidor vai ser igual a concentração da enzima, concentração do inibidor, dividido pela sua constante de estabilidade, sua constante de equilíbrio de estabilidade no complexo enzima-inibidor. Então, isso vai ficar enzima livre, que multiplica a concentração do inibidor sobre Ki. Então, você pode simplificar isso e colocar assim, ó, enzima livre, que multiplica por um parâmetro alfa, mais complexo enzima substrato. O que é esse alfa? Eu pulei uma etapa algébrica aí, mas vocês que são espertos devem ter percebido que o alfa seria 1 mais concentração do inibidor sobre essa constante Ki. Joia, né? Lembrando, há uns minutos atrás eu falei que a constante Km, constante de Michaelis e Menten, seria uma espécie de constante de estabilidade
para o complexo enzima-substrato, de tal forma que aqui você tem enzima livre, substrato, e aqui você tem o complexo enzima-substrato. Digamos que eu quero aqui isolar a concentração da enzima livre. Então, a concentração da enzima livre vai ser igual a Km, concentração do complexo enzima-substrato, tudo isso dividido pela concentração do substrato. E agora eu vou substituir isto aqui. Então, a concentração total da enzima vai ficar igual a, deixa eu pensar aqui, concentração do complexo enzima-substrato, Km, que multiplica por alfa, dividido pela concentração, a concentração do substrato, mais concentração do complexo enzima-substrato. Ou colocando em evidência o complexo enzima-substrato, concentração do complexo enzima-substrato, que multiplica Km alfa sobre concentração do substrato, mais um. Joia. Se eu quiser agora, eu posso isolar então a concentração do complexo enzima-substrato. A concentração do complexo enzima-substrato é igual então a, deixa eu pensar aqui, concentração total da enzima dividido por Km alfa sobre a concentração do substrato mais 1, ou, deixa eu pensar aqui, concentração da enzima total, concentração do substrato, deixa eu pensar aqui, Km alfa mais concentração do substrato. Então, lembra que a segunda etapa do mecanismo é a etapa determinante. Então, a velocidade da reação vai ser K2, concentração do complexo enzima-substrato. Então, vamos mudar a cor aqui. Isso aqui vai ficar assim, V igual. Substituindo, vai ficar K2, concentração total da enzima, que multiplica pela concentração do substrato, constante de Michaelis e Menten, alfa, na verdade constante de Michaelis, mais concentração do substrato. Isso é digamos assim, a equação de Michaelis e Menten modificada para a situação em que você tem a inibição competitiva. Nós trabalhamos sempre assim experimentalmente com velocidades iniciais, então aqui velocidade inicial, concentração inicial. Joia. Nós podemos obter o inverso dessa equação para obter uma equação do tipo Lineweaver-Burke, que nós vimos nas aulas anteriores, que vai ser mais útil para nós do ponto de vista gráfico. Então vamos lá. Então eu posso fazer assim, ó, 1 sobre V0 vai ficar então 1 sobre velocidade máxima mais, deixa eu pensar aqui, Km alfa sobre velocidade máxima vezes o inverso da concentração inicial do substrato. Lembrando que velocidade máxima, lembrando das aulas anteriores, é igual a K2 concentração total do substrato. Então, você pode fazer um gráfico chamado gráfico de duplo recíproco. Você tem aqui 1 sobre o inverso da velocidade inicial e aqui o inverso da concentração inicial. Como ficaria o gráfico? Bom, o gráfico ficaria alguma coisa desse tipo. Digamos que você tenha agora a ausência de inibidor. Lembra que o alfa é igual a 1 mais concentração do inibidor sobre essa constante Ki, que é uma constante de estabilidade do complexo enzima inibidor.
Então aqui, se você tem alfa igual a 1, você tem, digamos assim, ausência de inibidor. Quando você acrescenta inibidor, você muda o coeficiente angular. Você vai ter esse gráfico aqui, ou esse gráfico aqui. Só que você não mexe no coeficiente linear. Não mudou o coeficiente linear em relação... Estou tentando ilustrar isso aqui, que as retas partem do mesmo ponto. Não mudou o coeficiente linear em relação à equação de Lineweaver-Burke na ausência de inibidor. Então, digamos que aqui seja alfa igual a 1,5, quem sabe? Aqui alfa igual a 2. Então, à medida que a concentração do inibidor aumenta, então aqui a concentração do inibidor aumenta, esse alfa também aumenta. Então, o coeficiente angular da reta vai aumentar. Então, essa é uma maneira de você verificar se a inibição é competitiva ou não. A constante que você mede, a constante de Michaelis-Menten aparente, vai ser então Kn multiplicado por esse alfa. Eu vou dar uma pausa agora e daqui a pouco nós voltamos com a inibição não competitiva e inibição mista. Até lá.